Atenção, atenção, Sereto News chegando com mais uma informação do Corinthians. Goleiro do Corinthians é convocado para a seleção brasileira mais uma vez. Hugo Souza está na seleção de Carlo Ancelotti e o Memphis desabafou sobre a bagunça no timão. Falou alto o Memphis Depay. Declarações fortes do atacante corintiano. Vou falar sobre isso no Sereto News agora. Roda a vinheta, produção. Vem comigo, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Vamos às informações do Corinthians, sem mais delongas. Enquanto você deixa o seu like, deixa o like que é muito importante e aproveita para fazer a inscrição no canal do Sereto. É o seguinte, Hugo Souza foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. Aliás, desde que o Carlo Ancelotti é técnico da seleção brasileira, o Hugo Souza está sempre presente nas listas da convocação da seleção, seja para jogos das eliminatórias, seja para jogos amistosos. O Hugo Souza vai ganhando a confiança do técnico Carlo Ancelotti. Muita gente achava que o Hugo ficaria de fora desta atual lista, porque ele jogou contra o Japão no amistoso passado, não foi bem, pelo contrário, foi mal, falhou em um dos gols da seleção japonesa, a seleção japonesa que venceu a seleção brasileira, mas o Hugo Souza está novamente na lista. O Ederson, o Bento e o Hugo Souza foram os goleiros convocados, o Alisson não foi convocado, então resta saber se o Hugo Souza estará na Copa do Mundo, mas por enquanto ele tem sido lembrado pelo técnico da seleção brasileira. A seleção vai jogar contra o Senegal no dia 15 de novembro, né, feriado nacional, dia da proclamação da República. O jogo vai ser no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra. E a Tunísia também é o segundo amistoso. A seleção pega o Senegal no dia 15 de novembro e depois pega a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. E aí tem o seguinte problema no que diz respeito ao Corinthians. A CBF ainda não confirmou o calendário do Campeonato Brasileiro após a data FIFA, mas a projeção é que o Corinthians jogue contra o São Paulo, clássico amistoso, na Neoquímica Arena, no dia 19 de novembro. Exatamente um dia depois, o dia 19 é uma quarta-feira, e o jogo da seleção brasileira é na terça-feira, na França. O Corinthians teria que trazer o Hugo Souza de voo fretado para ele jogar contra o São Paulo na quarta-feira à noite. Se não der para jogar, aí vai ter que jogar o Felipe Longo. Lembra que aconteceu isso na véspera do jogo contra o Santos na Vila Belmiro, só que o jogo da seleção era contra o Japão lá em Tóquio, né, no Japão. E aí não dava tempo do Hugo Souza voltar para defender o Corinthians. O Felipe Longo que foi o goleiro do Corinthians contra o Santos na derrota do Santos, na derrota do Corinthians para o Santos. Depois o Felipe Longo jogou também contra o Vitória, foi muito bem na vitória do Corinthians sobre o Vitória, porque o Hugo Souza estava machucado. Agora o Hugo já voltou ao time, mas pode desfalcar a equipe do Corinthians justamente no dia 19 contra o São Paulo, jogo importantíssimo do Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero falar do Memphis Depay, atacante corintiano, jogou bem ontem, hein? Até que enfim o Memphis fez um bom jogo, acertou bola na trave, meteu o gol de pênalti, bateu o pênalti com seriedade, nada daquela palhaçada de paradinha, né? Pelo contrário, ele meteu o pênalti com seriedade. Mas o Memphis diz que o Corinthians, deu uma entrevista depois do jogo, foi abordado sobre alguns assuntos e desabafou, né? Falou algumas frases fortes. Ele diz que o Corinthians precisa de algumas mudanças e não quis falar sobre a renovação de contrato, se bem que ele tem contrato até o meio de 2026. Ele deixou o futuro no Corinthians aberto ao ser perguntado sobre uma possível renovação. Disse o seguinte o Memphis: estivemos muito próximos do rebaixamento
no ano passado, não caímos, conseguimos tentar a Libertadores e ainda conquistamos uma Copa. Na verdade, ele quis falar sobre o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista não é uma Copa, o Campeonato Paulista é um campeonato, mas enfim, o que também nos trouxe uma cortina de fumaça, porque ao mesmo tempo eu acho que as pessoas pensaram, ok, agora esta equipe está competindo por todos os títulos. Não, desculpa. Com o projeto que tenho na minha cabeça, eu quero competir por todos os títulos. Agora, nós temos de ser transparentes. Eu não gosto de notícias falsas. Sejamos realistas. Nós ainda temos a mesma equipe. Por que vocês esperam que podemos vencer todos os títulos? Não é a realidade. Nós tentamos melhorar. Eu sei que a pressão existe dos fãs, no caso dos torcedores, né? Mas eles também têm que entender. E eles entendem que nós não temos ainda a equipe para competir por todos os títulos, se você compara com outras equipes. E o Memphis disse ainda que está se sentindo bem no Brasil, né? Eu sou profissional, minha relação com a direção é boa, turbulências, mas muitos desafios na minha vida. Eu ainda amo a jornada no Brasil. Eu acho que temos muitas coisas a melhorar, mas eu acho que nós vamos na direção correta. E sobre a renovação de contrato, ele diz que não é uma pergunta para responder agora, que ele está se sentindo bem, está focado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro para finalizar o ano bem, mas que vai falar sobre isso em outra época do ano, e que quer conquistar grandes coisas no Corinthians. Mais que para conquistar grandes coisas, e para o clube conquistar grandes coisas, são necessárias algumas mudanças que só as pessoas de dentro do clube entendem. Ele mandou o recado, Memphis Depay. E tá absolutamente certo. O Corinthians não tem elenco, infelizmente, para conquistar o Campeonato Brasileiro, para bater de frente no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, contra o Palmeiras. As duas equipes citadas têm mais elenco, têm um elenco de mais qualidade do que o Corinthians. Mas o Corinthians tem time, o time titular do Corinthians é bom o suficiente, principalmente do meio de campo para frente, né, com o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto, para no Campeonato Paulista, por exemplo, ganhar o Campeonato Paulista como ganhou do Palmeiras. Para, na Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians já está na semifinal da Copa do Brasil. Aí o Corinthians tem time. Agora, imagina que o Corinthians se classifique para a Libertadores da América. O Corinthians vai precisar de reforços para disputar a Copa Libertadores da América. Só que o Corinthians, nesse momento, não tem como contratar reforços por causa da questão do transfer ban, né? E aí é uma questão complicada. E ainda sobre o Memphis ficou irritado quando ele foi perguntado, por que na seleção da Holanda você joga bem e na seleção do Corinthians você não joga tão bem assim? E aí ele disse o seguinte, que não cabe comparação, né? Não dá para comparar, porque são equipes totalmente diferentes, jogadores totalmente diferentes, e que ele não tem comparação, não dá. Quando ele joga pela seleção nacional e joga pelo Corinthians, são coisas diferentes, que na seleção da Holanda, os jogadores procuram ele o tempo todo no campo ofensivo, e que no Corinthians não é bem assim. O Dorival Júnior falou ontem, inclusive na entrevista coletiva, que é preciso um pouco mais de entrosamento dos jogadores com o jeito de jogar, com as características de jogar do Memphis Depay. Ele gosta da aproximação para fazer tabelas, para fazer triangulação, enfim. Já era para o Corinthians ter se acostumado com o futebol do Memphis Depay. De qualquer maneira, não é sempre que o Memphis fala. Quando ele fala, tem que prestar atenção. E ele falou, e falou bonito, porque eu acho que ele falou verdades, com frases abertas, o que é mais importante. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto para você, eu quero saber o que você achou desta declaração do Memphis. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Olha, hoje
tem live no canal do Sereta a partir das 9 da noite. Quero você comigo na live e seja sócio do Clube de Membros do canal. Volto a qualquer momento na live a partir das 9 da noite. Tchau.